e iniciarmos aqui o nosso momento, né, de reflexão no Centro Espírita Allan Kardec. Essa noite, nós vamos iniciar, antes de apresentar o palestrante, eu vou convidar aqui a Eva, que está aqui representando a ARS, que é a Ação e Recuperação Social, que vai falar para a gente, a Eva, e depois acho que a Tatiana está aí online, Eva? Tá? E aí, gente, nós estamos pedindo licença para fazer essa apresentação, porque a ARS é uma instituição que nossa casa ajuda, né, contribui com voluntários, com o nosso trabalho, com campanhas, a gente faz várias campanhas para a ARS, e aí eles estão precisando de ajuda no sentido da campanha da Nota Fiscal Paulista. Então, a Eva vai fazer essa apresentação, e depois, quem quiser, a gente pode também passar aqui no chat o link da apresentação que elas vão fazer aqui em PowerPoint, que é para poder, aqui lá tem todos os dados, tal, e também está sendo gravado aí nossa gravação, tá bom? Eva, pode falar, eu vou já, enquanto você fala, eu vou charear a sua apresentação, tá bom? Você pode se apresentando. Libera o seu microfone, Isso. Tá ouvindo? Sim. É um prazer estar aqui vendo todos, né, mais uma vez. Desejo muita saúde, né, nesses tempos tão difíceis. E, Sandra, obrigada, né, dessa oportunidade. E, para quem não me conhece, eu sou a Eva, sou voluntária da ARS desde a sua fundação, há quase 26 anos. E muitos conhecem, ou pelo menos de nome, já ouviram falar. E eu quero dizer para vocês que a ARS é uma cria desta casa. Eu explico. O José Rodrigues, que foi membro do SEAC, ele foi fundador da nossa entidade, junto com a Miriam. E muitos dos presentes aqui também fazem parte do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal da ARS e da diretoria, cuja presidente é a nossa querida Cirleia. Os outros, que eu estou vendo tantos aqui, né? Eles são voluntários, trabalhando direto na sede, outros em suas casas, enfim, é uma gama de amigos muito leais. E, mais uma vez, a gente vem apresentar para vocês, eu já tinha ido no SEAC, da campanha da Nota Fiscal Paulista. Hoje a ARS depende muito dessas doações, e é muito difícil a gente estar conseguindo esses doadores automáticos. Então, eu vou apresentar para vocês a Tatiana. Tatiana é a secretária da ARS, ela está com a gente há mais ou menos 3 anos, ela vem nos ajudando muito, estamos aprendendo muito com ela. Então, ela vai passar um PowerPoint para vocês, tá bom? Muito obrigada por enquanto. Bem, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente estar conversando com vocês. Também, como a Eva falou, desejo muita saúde a todos. Para quem não conhece, a ARS ela tem uma missão de atender a população ali da Zona Noroeste. A gente atende desde as crianças até a terceira idade, né? Então, a gente tem uma zona de abrangência muito grande. A gente também faz um atendimento domiciliar de idosos e deficientes, né? Então, isso requer recursos, né? Então, a gente tem 70% dos nossos recursos do programa da Nota Fiscal Paulista. Para aqueles que não conhecem, né? Hoje, 70% do programa da Nota Fiscal Paulista é voltado às entidades sem fins lucrativos. Então, hoje, o governo separa 30% dos recursos para ser indicado para as pessoas físicas, isso é dividido por mais de 13 milhões de contribuintes, e o resto, 70% desse recurso, é dividido entre 1.200 entidades. Então, quer dizer, por isso que hoje em dia o bolo da nota para as pessoas físicas ficou muito pequenininho e para as entidades o bolo ficou maior. Então, o programa da Nota Fiscal Paulista faz com que hoje em dia as pessoas virem contribuintes automáticos e escolham uma entidade para fazer as doações automáticas, tá? Então, hoje o que a gente vem pedir aqui é para que vocês se tornem doadores automáticos e escolham a ARS como a entidade escolhida. Então, cadastrando a ARS como uma entidade
conveniada, cada vez que vocês passarem o CPF de vocês, o crédito da nota fiscal paulista vai automaticamente para a ARS. Vocês continuam sendo beneficiados com os sorteios da nota fiscal paulista. Isso não há uma perda para vocês. A única coisa é que o crédito da nota fiscal paulista vai diretamente sendo doado para a nota fiscal paulista. Como é possível fazer isso? É o próximo slide. Como doar? Entrando no site da nota fiscal paulista, existe um passo a passo. Você entra lá, quem já é usuário desse site tem pelo CPF já tem uma senha, né? Vai entrar lá, vai escolher a possibilidade de cadastrar a entidade que vai fazer a doação. Agora, essa doação é por tempo indeterminado, ou seja, não há mais necessidade de ficar renovando isso por um prazo. Vai colocar o CNPJ da ARS e aí já vai estar lá cadastrado a ARS como uma entidade favorita. Então, cada vez que você passar o CPF na nota, esse crédito da nota fiscal paulista vai ficar indicado como a entidade da associação. Ah, mas eu não consigo fazer, eu não tenho crédito, eu não tenho cadastro na nota fiscal paulista. Como foi falado no início, esse slide aí vai estar à disposição. Então, tanto a Eva como a Adriana, que são funcionários, têm um número do WhatsApp, elas podem ajudar tanto a fazer o cadastro inicial, como também a fazer esse processo da doação automática, caso haja alguma dúvida. Ah, mas eu só queria doar uma nota, eu não quero doar sempre. Também existe essa possibilidade. É possível baixar um aplicativo no celular da Nota Fiscal Paulista e cadastrar o QR Code da nota, indicando a ARS como a doação automática, né, com o CNPJ. Até a pessoa que já tem uma entidade favorita pode deixar de colocar o CPF naquela nota e indicar uma nota fiscal que tenha lá não colocado o CPF em favor da associação. A gente pede que quem fizer esse processo, que é o próximo slide, tire uma foto e encaminhe pelo WhatsApp para que a gente possa ter controle dos doadores automáticos da entidade, porque o site não informa para a gente essas informações, então a gente precisa ter uma lista, um controle para a gente ficar sabendo quais são os doadores novos para a gente, tá bom? Passa para o próximo. Se vocês quiserem conhecer o trabalho que a gente desenvolve, a gente tem as mídias sociais, além do site, que é o arsocial.org, lá a gente tem todos os trabalhos e projetos desenvolvidos, que é atividades sociais educativas, a gente tem projetos de mídia, aulas de EJA, a gente tem vários projetos. No momento, alguns, obviamente, não estão sendo realizados em razão da Covid, né? Mas a gente tem aí o projeto de, assim que essa pandemia acabar, a gente retornar nossas atividades, e por isso a gente precisa continuar tendo recurso. A nota fiscal paulista caiu muito, porque as pessoas não estão comprando, então a gente tem uma previsão de que o nosso recurso caia muito, por isso a gente precisa muito da doação automática. Ainda existe também uma mudança do governo, que quem conhece a ARS sabe que a gente coloca as urnas nos negócios, né, nos comércios locais, mas isso vai acabar no final do ano. A gente vai depender exclusivamente dos doadores automáticos. Por isso é tão importante que as pessoas se tornem doadores automáticos até o final do ano, porque é isso que vai manter a nossa entidade aí nos próximos anos, tá bom? Não sei se a Eva quer complementar mais alguma coisa. Não, foi perfeito. E vocês já conhecem a ARS, e a gente está continuando agora nessa pandemia, nós estamos ainda fazendo atendimentos por telefone e online. Tem serviços que não tem como parar, então tem uma assistente social, tem a psicólogas que faz um trabalho muito legal a domicílio, mas agora não mais, né, de atendimento a idosos e deficientes, e temos também uma psicóloga que está atendendo por telefone, né, WhatsApp, que as pessoas estão precisando muito. Para o público em geral, nós estamos fechados, mas o trabalho continua, as contas continuam chegando, né? E vamos ver como é que a gente vai voltar, se Deus quiser voltar bem depois dessa pandemia. Muito obrigado a todos por nos ouvirem. Obrigada. Muito obrigada, Eva, obrigada a todos, a Tatiana, e muito obrigada a todos também por ouvirem, né? Então, é importante esse trabalho da ARS, e aí você vê que a gente não está pedindo uma contribuição financeira, e sim simplesmente transferir os nossos
recursos da nota fiscal paulista para a ARS. Muito interessante, tá bom? Depois a gente coloca aí, eu vou tentar colocar no chat essa apresentação que ela passou, que tem todos os dados, ok? Muito obrigada. Semana que vem a gente faz de novo, a gente faz mais umas chamadas, tá bom? Ótimo, obrigada. Obrigada. Bom, gente, agora sim, vamos então dar início aí ao tema da noite, que é fundamentalismos no século XXI, um tema muito fácil, uma coisa assim muito simples de a gente conversar. E para esse tema assim tão fácil, nós convidamos nosso amigo Jailson de Lima Mendonça, que está aqui já, né, presente. O Jailson é advogado, o Jailson é economista. Bom, ele tem um currículo imenso, mas principalmente ele é um grande amigo nosso, presidente, foi presidente da CEPA Brasil, não é isso, Jailson? CPDOC e... Continuo presidente da CEPA Brasil. Ah, você continua? Continuo. Estou desinformada. Então, o Jailson é o presidente da CEPA Brasil, tá bom, gente? E, Jailson, eu deixo para você, então, o microfone, e depois que você fizer a sua apresentação, a gente vai abrir para algumas perguntas, tá bom? Com vocês, microfone para o Jailson. Deixa eu abrir aqui. Bom, deem positivo aí se vocês estão me ouvindo bem. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá? Beleza. Bom, eu vou compartilhar um PowerPoint aqui com vocês, para vocês poderem acompanhar um pouco a linha de pensamento nosso aqui, tá bom? Bom, a Sandra convidou a gente para falar sobre fundamentalismo no século XXI. E falando em século XXI, a gente percebe quantas mudanças estão ocorrendo na nossa vida, e nunca imaginei que, algumas vezes a gente fez alguns trabalhos, algumas coisas via online, mas nunca pensei que a gente iria chegar a uma época que a gente estaria conversando com as pessoas, falando via computador com uma série de pessoas, né? Eu acho que essa coisa está vindo para ficar, né? Então, a gente vai falar sobre fundamentalismo, e para falar sobre isso, me lembro uma frase do Giordano Bruno, porque ela me remete ao meu dia a dia, e eu fico imaginando, né, no mundo que a gente está vivendo, quanta ignorância que há e quanta arrogância, né? E essa frase do Giordano Bruno, que é um grande pensador, diz o seguinte, que a ignorância e a arrogância são duas irmãs inseparáveis, com um só corpo e alma. Porque muitas vezes o indivíduo ele não tem conhecimento, ele tem pouco conhecimento, mas ele é arrogante. E às vezes você tem um indivíduo que tem muito conhecimento e ele é arrogante, né? Essa é uma coisa que eu tenho pensado muito, enquanto que a gente está vivendo um mundo com muita ignorância e com muita arrogância. E aí isso também me faz a pensar quanto de conhecimento que existe na humanidade, quantas coisas você tem para conhecer, para adquirir, e aí eu me dou conta de que eu sei muito pouco. Então, quando eu vou falar sobre um tema árido como esse daqui, um tema um pouco escorregadio, vamos dizer assim, a gente percebe que a gente não dá conta de tudo, que a gente não sabe tudo. E é impressionante que, às vezes, a gente encontra pessoas, ou você ouve pessoas na televisão, nas mídias sociais, como elas sabem, como elas conhecem, como elas sabem de tudo, como elas palpitam de tudo. Mesmo no nosso meio espírita, a gente vai ver quantas pessoas que se dão a falar de todos os assuntos, né? Às vezes, eu fico abismado, porque eu não consigo dar conta de tantas coisas, né? Eu lembro, e vocês também vão lembrar, na época que a gente estava na escola lá, né, nos primeiros anos da escola, e que a gente aprende as 4 primeiras operações de aritmética, somar, subtrair, multiplicar e dividir. E se a gente para por aí, a gente tem a impressão de que a gente domina todo o conhecimento da matemática e da aritmética. Depois a gente vai galgando outros anos de estudo, e a gente vai percebendo que existem números relativos, números inteiros, números complexos, números de uma infinidade de coisas, e
o interessante é que muitas vezes a gente aprende a usar esses instrumentos, fazer esses cálculos, mas não sabe para que isso serve. Então, às vezes, a gente recebe tanta informação, e hoje, com essa demanda de informações da mídia que a gente tem, a facilidade que a gente tem de informações, de como a gente recebe tanta informação, e uma boa parte dessas informações a gente não sabe o que fazer com elas. Então, antes da gente começar propriamente dito, a gente precisa conceituar, né? Aqui, até para a gente estar podendo falar a mesma língua, né? Vocês entenderam como que a gente conceitua, né? O fundamentalismo. E fundamentalismo, ele vem de fundamento, né? E o que é o fundamento? O fundamento, ele comporta várias significações, né? A origem, o princípio, a raiz, a finalidade de alguma coisa. É o princípio de que repousa, de fato, uma ordem de fenômenos. É o alicerce, a base sobre a qual o edifício se erguerá. Esse é o fundamento, essa base, esse é o alicerce, né? Então, o fundamentalismo vem disso. Então, o que é o fundamentalismo? É a concepção epistemológica de que todo conhecimento factual está ancorado em uma base muito firme ou fundamento, né? O que isso quer dizer? Todas as doutrinas, todas as religiões, toda a área de conhecimento, ela tem uma base, né? Uma base de conhecimento, né? Que faz com que ela seja aquilo, né? Que faça com que você possa denominar aquilo disso, né? Que nem o Espiritismo. Você diz que o Espiritismo é isso porque ele tem os seus princípios, ele tem as suas bases, ele tem a sua finalidade que estão lá estabelecidas lá no Livro dos Espíritos, e que essa base é o princípio da doutrina, né? Sem isso daí, né, você não tem como dizer que aquele grupo de pensamento, né, ele está sustentado em alguma coisa. Então, é um movimento que objetiva voltar ao que são considerados princípios fundamentais ou vigentes na fundação do determinado grupo. Então, a gente vai ver Jailson, que todas... Oi. Só um minutinho. Você queria compartilhar alguma coisa ou só está falando mesmo? Ah, não compartilhou? Não. Eu vou compartilhar. Você precisa entrar no share, screen, e aí compartilhar a sua tela. Não, tudo bem, é só porque nós percebemos que... Eu esqueci de apertar o share. Entrou agora? Agora entrou, tá ótimo. Entrou. Desculpa, eu vou até voltar a mostrar as anteriores. Volta no anterior, tá? Isso. Deixa eu voltar às telas anteriores aqui. Começa assim, aí eu falei sobre a ignorância, né, e o texto do Giordano Bruno, e aí falei, né, tem aí um monte de conhecimento, né, de informações, e a gente está falando agora sobre o fundamento. Desculpa aí, Sandra. Deixa eu fechar aqui deixa eu minimizar, pronto. Bom, a origem do termo, né? Onde originou esse termo fundamentalismo? Os fundamentalistas, eles basearam-se rigidamente nas ideias e ensinamentos considerados fundamentais do Evangelho para criar a sua doutrina. Daí o nome fundamentalista. Então, a gente vai ver que o termo fundamentalismo, tem a ver diretamente com questões religiosas. Começou com isso, né? Mas esse termo fundamentalista, ele veio se popularizar na década de 80. Né? A gente vai ver que os primeiros a utilizar o termo fundamentalismo foram os protestantes americanos, que no início do século XX, na segunda década, por aí, eles designaram a si mesmos como fundamentalistas. Né? E para que isso? Para distinguir-se de protestantes mais liberais, que, ao seu ver, distorciam inteiramente a fé cristã. Então, qual era a proposta deles? A proposta deles era voltar à origem, aos princípios, aos fundamentos originários que eles consideravam a base, né? E que se deveria se basear estritamente nisso. O que quer dizer? É uma corrente teológica que admite apenas o sentido liberal das escrituras. É assim que surge essa proposta. E com o passar do tempo, esse termo ele tornou-se assim
começou-se a usar esse termo fundamentalismo ou fundamentalismo para outras coisas também, como a gente vai ver daqui a pouco. Originalmente, pertencia exclusivamente ao campo religioso, como a gente falou, e depois passou a ser usado de modo secular. O que é o modo secular? O que está fora da religião, né? Para o civil, para as pessoas normais e para outros assuntos que não religiosos. Hoje, qualquer pessoa que defenda com entusiasmo uma certa ideia é denominado de fundamentalista. Então, hoje, uma pessoa que tem uma ideia fechada em relação a determinadas coisas, nós chamamos de fundamentalista. Há outras variações do emprego da expressão fundamentalismo que podem ser observadas atualmente, como fundamentalismo político, fundamentalismo econômico, etc. A expressão ela sempre denota um sentido negativo, indicando uma rigidez e inflexibilidade de opinião e compreensão. Então, nós vamos ter aqui fundamentalismo, de acordo com essas variações, religioso, sexual, político e econômico. O fundamentalismo religioso está presente em todas as religiões. Então, todas as religiões têm um fundamentalismo, né? Durante todas as épocas da humanidade, houve isso. Sempre uma busca de querer voltar aos seus princípios iniciais, né? E que se fugisse disso daí, você estaria fugindo, saindo fora, né? Daquele pensamento, daquela linha de ideia, daquela religião, daquela doutrina que tenha sido criada. Os fundamentalistas são os mais conservadores e literais seguidores de uma religião. Então, toda vez que, em todas as religiões, você vai ter grupos fundamentalistas, que são aqueles que vão estar sempre lutando, brigando e sempre dizendo que eles, de uma certa forma, querem proteger esses princípios básicos aí dessa religião, dessa doutrina. O fundamentalista, ele acredita em seus dogmas como verdade absoluta, indiscutível, sem abrir-se, portanto, à premissa do diálogo religioso. Aí, a gente precisa entender de que o conservadorismo ele não é fundamentalismo, que hoje em dia a gente acaba usando, e muito a mídia usa essa expressão, né? Muitas vezes o fundamentalismo ele é usado como sinônimo de conservadorismo, de sectarismo, de fanatismo, né? E o uso é pejorativo porque ele carrega uma carga negativa. Então, se eu chego para você e falo assim, você é fundamentalista, você já fala, nossa, eu não, né? Você às vezes não sabe nem exatamente o que isso significa, eu não. Não, olha, aquele grupo ali é fundamentalista. Então, por quê? Porque, de uma certa forma, a mídia, hoje em dia, acabou distorcendo o significado original da palavra fundamentalismo ou fundamentalismo, né? E a gente acaba ligando isso com outras questões. Então, nesse caso, o fundamentalista ele seria o fanático, o conservador, o autoritário, né? Então, a gente vai vendo que as palavras, com o tempo, elas vão se desvirtuando, né? Vão tomando outros significados, tá certo? E aí a gente vai levar isso aí para a importância de contextualizar as coisas, né? Os textos e tal, né? Quando a gente vai falar assim de que a gente tem que fazer uma revisão, de que a gente tem que discutir determinados pontos dentro da doutrina espírita, sempre existem os fundamentalistas que dizem que absurdo, não vamos mudar nada, né? Tá tudo pronto, né? O que está escrito lá é a verdade, né? E que não se permite a isso. Então a gente de uma certa forma acaba por essas distorções, né? Acaba muitas vezes não se contextualizando o momento que aquilo foi escrito, o momento que aquilo foi criado, o momento que aquilo lá foi fundado, né? E aí a gente precisa ver o seguinte: nunca você é o fundamentalista. O outro é o fundamentalista. O outro é que é intolerante. O outro é que é inflexível. Você nunca é, né? A gente não se dá conta, e muitas vezes nós somos fundamentalistas, né, em determinadas coisas, a gente é inflexível em determinadas coisas. Então, isso aí é uma coisa para vocês pararem e pensarem.
Disse que, por essa razão, né, o protestantismo de hoje, ele prefere, né, os protestantes de hoje, eles preferem não serem chamados de fundamentalistas, né, os que são, né, mas de evangélico conservador. Né? Eles preferem ao termo fundamentalista exatamente porque ela tem essa carga negativa. Então, a mídia distorceu o significado original do fundamentalismo, né? A mídia interpreta como um movimento ideológico político, supostamente conservador, que recorre à religião para fundamentar o seu militarismo e atuação política. Então, que liga a questão do fundamentalismo e dos fundamentalistas às questões dos terrorismo e assim por diante, né? Como a gente viu, principalmente a partir lá da derrubada das Torres Gêmeas. Geralmente evoca a atuação política de grupos radicais islâmicos, né, e as organizações chamadas igrejas eletrônicas, né, igrejas que estão se disseminando aí, né, via televisão, rádio e etc. Tal, né? A gente não vai entrar, né, nessas questões particulares, mas é mais ou menos um resumo de como isso é visto hoje. Os fundamentalistas acreditam que a sua causa é de grave e inestimável importância. Eles acreditam nisso, né? De acordo com aquela forma deles enxergarem e de verem a vida e os seus interesses, aquilo como eles aprenderam, a cultura onde eles estão inseridos, a educação que eles tiveram, vendo a si mesmo como protetores de uma única e distinta doutrina, modo de vida e de salvação. Existem várias correntes de fundamentalismo em inúmeras religiões, no islamismo, no judaísmo, no cristianismo. Com suas críticas, os fundamentalistas objetivam atrair e converter os religiosos da comunidade maior, tentando convencê-los de que eles não estão experimentando a versão autêntica da religião professada. Nós vamos ver que há três grandes fundamentalismos monoteístas, né? A gente não vai falar dos outros politeístas, mas vamos falar basicamente desses aí, do fundamentalismo judaico, fundamentalismo cristão e fundamentalismo islâmico. O fundamentalismo judaico ele tem por base o Antigo Testamento. Além do Velho Testamento, o Talmud também é considerado essencialmente para o alicerce da fé dos judeus. Então, o fundamentalismo se prende a isso. O fundamentalismo cristão é um movimento teológico e social que se deu preponderantemente dentro do protestantismo, né? E a gente vê que o termo fundamentalista surge com eles, né, no início do século XX. Para os protestantes, a Bíblia é a autoridade máxima, não só com relação à fé, mas para rever a sociedade, a ciência, de um modo geral. Assim sendo, os fundamentalistas cristãos, eles rejeitam as descobertas da biologia, da física, sobre a origem da vida, né? E afirmam que o livro A Gênese é cientificamente exato em todos os seus detalhes. Aqui está um exemplo disso, né? Do criacionismo e do evolucionismo. O fundamentalismo islâmico é um movimento religioso, né, muçulmano, que defende a volta da obediência estrita às leis do Corão. As leis da Sagrada Escritura do profeta Maomé, para eles, os costumes ocidentais são frutos de perversão, a modernidade é o império de Satã, que utiliza instrumentos sedutores, como a música, a bebida, as boas roupas, os automóveis, os carros, isso daí é tudo perdição, né? Como uma maneira de depreciar a pureza dos verdadeiros muçulmanos, né?
Então, essa é a visão que se tem dos fundamentalistas, não são todos. Portanto, que se diga que são os fundamentalistas dessas religiões. Aí a gente vai fazer aqui uma pergunta. Defender os fundamentos, os postulados espíritas, é ser fundamentalista? Bom, a resposta é sim e não. Por quê? Porque há fundamentos que o espiritismo não pode abrir mão, como o princípio da existência de Deus, a pré-existência e sobrevivência do espírito, a reencarnação, a evolução. Não o defendendo, podemos destruir todo o edifício construído por Allan Kardec. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se nós tirarmos determinadas coisas, se nós tirarmos determinados temas do espiritismo, ele provavelmente deixa de ser espiritismo, passa a ser outra coisa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, tem um livro do John Aspurua, chamado Os Fundamentos do Espiritismo, né? Em que fica muito claro essas coisas, de que nós temos postulados, nós temos fundamentos, mas a doutrina espírita ela não é dogmática, não é fechada, né? A visão original, né, espírita é de que nós somos livres pensadores, né? De que nós podemos, através do raciocínio, se discutir tudo, né? Eu aproveito agora que eu estou falando do livro do John para fazer um parênteses aqui. O grupo Movimento Cultural Espírita lá da Venezuela, o CIMA, hoje está fazendo 62 anos, então nossos parabéns a esse grupo, que apesar de todas as dificuldades que eles estão passando lá, eles têm feito um excelente trabalho pela doutrina e pelo espiritismo livre pensador. Eu vou ler aqui um textinho, só um texto inicial aqui do livro, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O John diz aqui, no primeiro capítulo, que trata dos postulados básicos do espiritismo, e diz o seguinte, que os princípios essenciais sustentados, estudados e divulgados pela doutrina espírita são conhecidos desde épocas muito remotas e têm sido expressos das mais diversas formas em todas as manifestações culturais, artísticas, mitológicas, religiosas e filosóficas. E vem acompanhando o processo evolutivo da humanidade. Então, a gente vai ver que, na realidade, esses princípios da doutrina espírita, eles têm a ver, né, com a visão, com o resultado racional de todo o pensamento da humanidade até ali ao século XIX. Levando em consideração que não é uma doutrina original no que se refere às ideias básicas, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos ou a reencarnação. Porque esses temas, eles não surgem com o espiritismo, né? com a fundação ou a codificação, se alguém assim preferir, né? Do espiritismo, né? E essas questões já são discutidas pela humanidade há muito tempo. Posto que tais conceitos fazem parte das crenças aceitas pela maioria dos povos, distingue-se porque os encara através de um prisma completamente diferente que advém da perspectiva racionalista e naturalista com que abordam o conhecimento e a explicação desses postulados. Tá? Então, a gente vê, né, que a doutrina espírita ela surge baseado e discutindo temas que já eram abordados por filósofos, por grandes pensadores aí pela humanidade, né? Tá certo? Mas naquilo, né, junto com os espíritos, né, o Kardec desenvolve um pensamento, tá certo? E é um pensamento que a gente vai ver que ele vai se desenvolvendo, né? Muita gente pensa que o espiritismo veio pronto e acabado, e assim não é. E aí a gente aqui faz um outro parênteses e traz mais um livro aí, que é um livro que foi lançado pelo CPDOC há pouco tempo, tá certo? Aí no começo desse ano, que se chama Os Livros dos Espíritos. São livros que o pessoal do CPDOC, eu acho que aí no Kardec, na biblioteca do Kardec, ou no site do CPDOC, você vai encontrar. É um livro que foi escrito pelo Luiz Jorge Lira Neto, e ele mostra nesse livro aqui de como avançou as discussões, o pensamento, como que o Kardec desenvolveu
e como ele influenciou, de uma certa forma, através de toda a cultura que ele tinha, né, a formulação do Livro dos Espíritos, né? Muita gente pensa que aquilo é uma obra pronta, acabada, né? Para alguns virou a Bíblia dos Espíritos, o que não é. Eu vou ler só um texto aqui, na conclusão, que ele fala o seguinte: esta análise comparativa dos textos entre a primeira, segunda e demais edições até a 16ª edição de O Livro dos Espíritos foi empreendida para a compreensão da evolução do texto, que constatou-se que Allan Kardec usou de sua experiência como pedagogo e de autor de obras didáticas para conceber, organizar e redigir o Livro dos Espíritos. Utilizou sua capacidade analítica e de observador criterioso para revelar a realidade espiritual através dos ensinamentos dos espíritos superiores. Não se limitou a compilar os escritos dos espíritos, mas desempenhou o papel de um pesquisador, que, ao observar o fenômeno, o problematizou, testou hipóteses, elaborou uma teoria e ofereceu ao público uma obra filosófica, a doutrina espírita, e, quando necessário, realizou ajustes de tal monta que a segunda edição, que é de 1860, 3 anos após o lançamento da primeira edição, que foi em 1857, é tida como uma nova obra, conforme consideração do próprio, né? E aí leia um livro para vocês entenderem todas as alterações que foram feitas e como isso daí foi feito. E é importante a gente entender isso, né? É importante a gente ter o conhecimento, entender como esse conhecimento se processa. Muitas vezes nós não damos conta, né? E aí eu tenho uma admiração por esses pesquisadores, essas pessoas que conseguem desenvolver esse tipo de trabalho e que, de uma certa forma, já traz para a gente um pouco pronto, mas que a gente tem ali possibilidade de verificar que realmente é isso, né? E de que muitas vezes cabe a nós um esforço adicional para que a gente possa, além de ter o conhecimento, fazer uma compreensão adequada das coisas, né? E isso é importante, né? O Kardec sempre demonstrou isso, que a gente deveria entender as coisas, né? Para ele, cada palavra nova deveria, aliás, todo fenômeno, toda coisa nova deveria ter uma palavra que exprimisse isso, né? E ele não, e ele deixa isso muito claro lá na introdução do Livro dos Espíritos. Bom, vamos em frente. Aí, perguntei, eu acho que eu não li a última frase aí, né? Deixa eu pegar aqui. O fundamentalismo espírita, ele assemelha-se aos outros fundamentalismos, ou seja, ele não admite nada além da ortodoxia pelo qual surgiu tal doutrina. Então, nós temos grupos de pessoas e tem pensadores que não admitem, né, nada fora Kardec, tá certo? A base, os princípios ali, nada fora daquilo serve, né? Então, a gente vê que há aí uma posição hermética em relação a um conhecimento, e essa não é a proposta da doutrina espírita, né? Levadas pelo fundamentalismo, as pessoas podem ser capazes de chegar ao máximo da intolerância, a ponto de encarar seu diferente como um inimigo a ser eliminado, elevando sua concepção de mundo ao patamar de verdade absoluta. O crente fanático se torna incapaz de convívio pacífico com a diversidade cultural e religiosa presente na humanidade. Então, aqui a gente também faz um outro parênteses. A gente vê que cada pessoa é um indivíduo em particular, tá certo? Que traz consigo uma bagagem, uma matriz de conhecimento de vidas passadas e que desenvolveu outros conhecimentos, né? Viveu numa cultura diferente nessa existência e que na formação disso, tá certo? Ele é como ele pensa, é como ele age. Nós, né? Como ele não, né? Como nós, né? Eu ajo de acordo com o conhecimento que eu tenho. Eu ajo de acordo com os sentimentos que eu tenho. Então, eu vou dando resposta às coisas de acordo com esses pensamentos. Deixa eu só voltar aqui um pedacinho.
Bom, então, a gente disse aí que há um fundamentalismo no Espiritismo, sim, né? Então, sempre que nós defendemos uma ideia preso somente nas obras de Kardec, nós podemos ser fundamentalista, muitas vezes sem saber, né? E muitas vezes a gente fala assim, alguém dá uma ideia, alguém fala alguma coisa e a gente fala assim, mas lá no Kardec está dizendo não sei o quê, né? A gente às vezes nem analisa, não procura entender ou compreender melhor qual é a proposição que está sendo dada e a gente, não, isso não está no Kardec. O Kardec não disse isso. Lá, né, os espíritos, não, na codificação, isso não está, né? Porque fundamentalistas são sempre os outros, como eu disse. Então, nós temos muitos fundamentalistas dentro do Espiritismo, mas os outros são fundamentalistas. Nós nunca somos, né? Nós somos sempre flexíveis, tolerantes e estamos sempre abertos para o pensamento do outro, o que não é muito verdade, né? Então, o próprio Allan Kardec já nos alertava, né? Se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Ele deixou isso claro, né? Então, assim, nós estamos aí para avançar. Muitas coisas que não existiam no século XIX acontecem hoje. Olha o que a gente está fazendo aqui, um grupo de pessoas reunido, tá certo? Através de um equipamento, de uma máquina, e estamos trocando conhecimento. Tem coisa mais interessante do que isso? Então, os nossos argumentos espíritas, eles devem estar alicerçados, sim, nos fundamentos básicos postos por Allan Kardec. Né? Nesse sentido... Deixou de compartilhar novamente. Sério? Parou. Oi. Você tem que charear de novo. Tá, peraí. Esse aí nós não vimos, intolerância. Ele apareceu já? Agora sim, mas põe na apresentação. Ele está aparecendo, Sandra? Tá. Tá? Eu vou mas está pequeno, não está na tela cheia. Tá? Eu já vou entrar na intolerância, mas eu quero falar alguma coisa aqui antes daqui, falando sobre essa questão, né? Então, sem a devida estrutura, sem a devida... Oi? Tá voltando para a mesma, tá voltando para a mesma tela. Entrou intolerância? Agora, peraí. Agora entrou. Entrou? Tá, eu vou deixar aí, porque acho que deve ser alguma programação. Tá. Eu usei um PowerPoint que eu já tinha, e aí deve ser, tá programado. Sem a devida estrutura, sem a devida base, sem o devido alicerce para nos fazermos entender, a unidade de princípios acaba se deteriorando e acabamos nos confundindo com qualquer tipo de espiritualismo. A gente vai ver que a doutrina espírita ela tem os seus princípios, que é o que define ela, que dá base a ela, tá certo? Hoje é o que a gente tem. Tá certo? Pode ser que daqui a algum tempo as coisas mudem, que a forma de encarar, de pensar, de ver é outro, e vão surgir novos princípios e que possa surgir uma outra coisa. Né? Então, a gente, muitas vezes, por exemplo, eu era católico antes de ser espírita, saí do catolicismo não conhecia o espiritismo, saí porque eu não aceitava os dogmas, não aceitava uma série de coisas lá que eu questionava. Tá certo? E aí, posteriormente, anos depois, eu conheci o Espiritismo, que até hoje é a minha filosofia de vida. Né? Ela tem princípios e ela tem formulações e valores que hoje que são válidos para mim até hoje. Tá certo? E é assim que a gente tem que pensar. Enquanto for válido, né, enquanto houver sustentação, ela faz parte. Mas a gente tem que estar aberto para as outras coisas. As coisas vão mudar, porque nós estamos evoluindo. Né? Nós, como espírito, não estamos, podemos ficar estacionados um tempo, mas a gente vai progredir. Isso é certo. Né? Tá certo? A gente não tem essa liberdade, né? Vou dizer que levando a palestra do Reinaldo da semana passada, a gente não tem essa liberdade de querer voltar para trás, né? Nós estamos designados a evoluir. Defender os fundamentos espíritas não necessariamente é ser fundamentalista, é dizer que a doutrina tem os seus fundamentos, tem as suas bases, tem o seu alicerce, mas que a gente está disposto a discutir outras coisas.
Então, que há fundamentos que o espírita não pode abrir mão, né? Como a gente falou, como aqueles princípios lá. Não defendendo esses princípios, podemos destruir todo o edifício que foi construído pelo Allan Kardec. Né? O Allan Kardec construiu uma doutrina, né? Junto com os espíritos. Está ali, formulada, está lá no Livro dos Espíritos, tá certo? No momento que a gente não aceitar aquilo, não estiver de acordo com aquilo, bom, nós não somos espírita, nós somos outras coisas. Isso é ruim? Necessariamente não, tá certo? Né? Desde que você mantenha outros valores de humanidade e tal, que são fundamentais e que são importantes. Né? Levadas pelo fundamentalismo, que é a tela anterior aí, que está com problema, as pessoas podem ser capazes de chegar ao máximo da intolerância, né? A ponto de encarar o seu diferente como um inimigo a ser eliminado, elevando sua concepção de mundo ao patamar de verdade absoluta. Né? O crente fanático se torna incapaz do convívio pacífico com a diversidade cultural e religiosa presentes na humanidade. Que a gente está dizendo o seguinte, que aqueles que forem levados dentro do espiritismo a esses fundamentos, né, que se acham que nós somos os donos da verdade, né, como a gente colocou, né, lá na primeira frase, que a gente tem essa arrogância de achar que nós somos melhores do que os outros, que o nosso conhecimento, que a doutrina espírita é melhor do que qualquer outra doutrina, do que qualquer religião, do que qualquer outra coisa. Não é isso até o que a própria doutrina nos ensina, que é o respeito, né? Respeito à crença, respeito a todas as formas, né, de pensamento humano, tá certo? E isso não quer dizer que a gente não possa dialogar e colocar o nosso pensamento. Então, a gente está falando aí de que tem o fanatismo, né, o fundamentalismo, né, o fundamentalismo e o fundamentalista, ele está muito ligado à questão da intolerância. Né? Então, a gente vamos conceituar aqui, né? Denomina-se intolerância ao ato de depreciar uma pessoa por causa de suas orientações políticas, religiosas, sexuais e etc. E às vezes não é só pessoas, não é instituições também. Esta ação não constitui necessariamente um crime em todos os casos, embora certamente se aproxime dessas circunstâncias. Né? Então, assim, a gente está falando de depreciar, não é a questão de você poder avaliar, discutir e falar, mas você depreciar. Ao longo da história da humanidade, foram inúmeros os casos onde uma atitude intolerante levou a verdadeiras tragédias, né? Vários conflitos que existiram aí no mundo. A atitude intolerante ela pode ser identificada como uma deficiência. E, nesse sentido, são poucos os que podem sentir-se isentos totalmente desse defeito. E aí eu digo também, né? E aí eu encaixo aqui os fundamentalistas, tá certo? Que há uma deficiência aí. Isso não significa coincidir com todas as crenças, atitudes ou ações de uma pessoa, mas simplesmente evitar levar essa diferença a nível pessoal. Atualmente, já que a gente está falando de fundamentalismo no século XXI, ocorrem dezenas de conflitos que, direto ou indiretamente, estão relacionados a fundamentalismo e intolerância contra a diversidade cultural, de crença e interesses econômicos. Mas a violência cotidiana com desrespeito a todo tipo de direitos humanos. Né? É o fundamentalismo individual particular. O indivíduo que acha que ele é dono da verdade, que ele sabe tudo. Como também há o fundamentalismo da ignorância. Né? O cara não tem conhecimento, não sabe, mas se dá a querer dizer que entende, que compreende e que é ele que está certo e de uma forma tacanha não querer entender ou aceitar outras coisas. Né? Aquelas coisas que a gente escuta as pessoas dizendo muitas vezes, eu nasci assim e eu vou morrer assim, não tem jeito, né? Então, assim, dá pena, né? Porque até a pedra muda, né? E tem indivíduo que não querem mudar e não aceitam mudar, são muito inflexíveis, tá certo? Nesse contexto, vemos que não é fácil nos situarmos e encontrar soluções para se obter a paz ou um pouco de harmonia, mas essas, com certeza, deverão passar pelo diálogo.
Isso é fundamental, tá certo? Então, muitas vezes nós entramos numa posição de que eu não concordo com o outro, eu não penso como o outro, né? E aí eu entro para o campo de discriminar o outro, de depreciar o outro, de xingar muitas vezes o outro, né? Mas quando isso ocorre em direção à minha pessoa, é um absurdo. O outro é isso, o outro é aquilo, é tal, né? Porque ele me agrediu, ele não tem o direito, ele não me respeita, né? Então, muitas vezes nós não respeitamos e queremos ser respeitados. Muitas vezes nós queremos ser ouvidos e nós não ouvimos, né? Então, essas são as questões aí que se ligam a essas questões fundamentais e de né? E eu não vou entrar aqui em grandes discussões polêmicas, em questões pontuais do que a gente está vivendo hoje, porque todo mundo já sabe, né? Vivemos tempos e momentos de polarização, né, em todos os sentidos, né, e que eu acho que cabe a nós aí tentarmos encontrar esse diálogo, essa busca da pacificação dos indivíduos. Claro, tem muita gente que age de determinada maneira por ignorância, por falta de conhecimento, tá? E que muitas vezes não é arrogante, né? E às vezes, quando é arrogante, mesmo assim a gente precisa respeitar, porque é o contexto do indivíduo, é o que ele pensa, é a criação dele, é a cultura dele, é aquela carga que ele já traz de antes, e isso às vezes é muito complicado e que a gente precisa entender. Às vezes é tão difícil a gente entender os indivíduos dentro da nossa própria casa, porque cada indivíduo é um indivíduo, e muitas vezes nós sofremos porque nós criamos expectativas, esperando que o outro cumpra a nossa expectativa, e o outro não cumpre, e aí a gente acha isso um absurdo. A gente só esqueceu de avisar que o outro tinha que se comportar dessa ou daquela maneira, que ele tinha que pensar dessa ou daquela maneira, tá certo? E vai que os outros, ou que alguém diga isso para nós. Portanto, finalizando, eu digo que a tolerância, ela tem relação com a nossa capacidade de aceitar o diferente, seja em que campo que seja de que forma que seja, mesmo que não ainda o compreendamos plenamente. Tem a ver com a humildade de se admitir que necessariamente a verdade esteja do nosso lado, que muitas vezes não está. A minha arrogância não faz ver um outro lado que provavelmente possa estar certo, e que minhas opções sejam as melhores e as mais corretas, tá certo? Então, quando eu me fecho, né, e acho que eu sou o dono da verdade e eu tenho uma forma absoluta de ver isso, né, eu estou sendo fundamentalista, tá certo? E aí, quando eu coloco que a doutrina que eu vejo, né, que não tem essa proposta, nunca teve, Kardec nunca teve essa proposta de se fechar e não ter esse viés, né, do diálogo, de fazer com que o outro entenda, de ouvir o outro, para que o outro possa te ouvir, de não elevar a voz quando o outro tá dizendo, para você poder encobrir e mostrar que, né, num grito você vai resolver as coisas. Então, esse não é o caminho, né? É o caminho do diálogo, e que ser fundamentalista hoje só é aceitável na defesa dos princípios básicos daquilo que você acredita, mas mesmo assim, não de uma forma dogmática, fechada, hermética, porque senão a gente não avança, a gente não evolui, a gente não cresce. É isso aí, gente. Obrigado. Muito bom, Jailson. Muito obrigada. Pode descompartilhar a sua tela. É só stop share. Stop share. É isso. Jailson, tem milhões de perguntas para a gente fazer. Olha, eu vou colocar para você aqui. Pedir desculpa porque eu falo muito depressa, porque eu tenho a impressão que vai dar lá 1 hora, que vai passar do horário, aí eu acabo meio acelerando, mas eu espero que as pessoas tenham compreendido. Está tudo sob controle, está ótimo. É muito interessante, né, quando você coloca todas as questões, e aí quando você entra na questão do fundamentalismo espírita, me veio na mente assim,
existiria, você falou em fundamentalismos religiosos, né? Existiria o fundamentalismo laico? A doutrina espírita, como a gente gosta como a gente pensa, que é uma doutrina espírita progressista, livre pensadora, laica, né? Aqui também cabe algum tipo de fundamentalismo? Essa é a minha primeira pergunta que eu vou botar para você, depois eu vou ler algumas coisas no chat aqui, tá bom? Então, eu não sou dono do saber, mas no meu modo de ver, sim. Toda vez que você vai usar... a gente usa a expressão laico para dizer que nós não somos religiosos, que a gente não está... Né? E aí, quando a gente diz que a gente não é religioso, a gente quer dizer que a gente não faz ritualismo, que a gente não é dogmático, e etc, etc. Mas, às vezes, a gente quer mostrar... tem uma... Vamos dizer assim... para dizer do laico, eu vou dizer da ciência. Em alguns momentos, a ciência ela é fundamentalista, né? Num grau que a ciência chegou, ela coloca aquilo é a verdade, você tem que fazer aquilo, né? Então, alguns fundamentalistas acham que pronto, acabou, está pronto, acabada, a receita está ali, não se muda mais. Não, se continua pesquisando, se continua analisando, né? Há outras possibilidades, quantas coisas que a ciência não tinha colocado posto e depois teve que depois dizer, olha, não estava tão certo, tem outras maneiras de pensar ou de ver a coisa. Então, nesse sentido, eu acho que o laicismo também pode ser fundamentalista no sentido de que você feche, né? De que, olha, eu não aceito o religioso, eu não tolero o religioso, né? Então você acaba sendo fundamentalista se você tiver desse jeito, né? Eu odeio os religiosos, né? Então, já viu, né? Isso. Eu vou ler aqui um comentário do Pedro Benetti. Olha, está aí o Ricardo está aí, ele pode responder melhor essa questão. Não, mas você é o palestrante, você está na Berlina, no Roda Viva. A dificuldade em avançar além dos fundamentos de uma doutrina é cair na deturpação, e o problema de fincar raízes nos fundamentos é você negar a evolução do pensamento. Por isso essa questão é muito delicada. Kardec criou uma doutrina progressista e, portanto, não fundamentalista. Você concorda com isso? Sim, mas a gente precisa ver que ele quando ele formulou com alguns princípios, com algumas bases, né? Então, ele se fundamentou naquilo, né? Então, é aquela questão da gente voltar o conceito inicial lá do fundamento, de ser raiz, tal, né? Mas ele deixou, depois ele abriu, né? Ele falou, não, olha, temos que ir, tem que avançar, isso é o que está posto, né? Mas a gente pode crescer, né? Nós estamos aí para, né? Tanto é que ele deixa lá claro que se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, a gente vai abandonar. O problema é que os fundamentalistas dentro do espiritismo não querem aceitar isso, muitas vezes, né? Não querem mudar nada, né? Não é, e esse mudar não é pegar a obra, como a gente sempre tem colocado aí, pegar a obra do Kardec e vamos fazer uma revisão e mudar. Não, a obra está lá e temos que contextualizar. Ela foi escrita no século XIX. Então, tem algumas coisas que ali não foram colocadas, algumas coisas ali foram colocadas de acordo com o pensamento daquela época, que os próprios espíritos deixavam muito claro, tá certo? De que eles não poderiam avançar mais do que determinado ponto, tá certo? Porque de quem seria o mérito da descoberta, da aquisição de conhecimento? Como é que a gente cresce? A gente cresce fazendo experiência, né? Errando, acertando, e a gente vai chegar lá, tá certo? Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que parar e pensar, né? E eu acho que nesse sentido a gente está aí, é uma doutrina livre pensadora, aberta, e a gente tem que, e é legal que seja assim, né? Que permita que a gente discuta. Quando eu disse para vocês que eu saí do catolicismo, eu saí porque eu questionava Deus, né? Eu questionava Deus. E aí diziam lá que eu não podia, que isso era proibido, que era heresia, que era qualquer outra coisa, tá certo? E eu dizia, como? Mas eu penso nisso, eu fico questionando, né? Eu penso nisso, eu posso fingir para não dizer, para não falar, né? E muitas vezes pediu mesmo para que eu não falasse, mas exatamente por isso. Mas quando eu, né, fui aquela
questão primeira de O Livro dos Espíritos lá, né? O que é Deus, né? E aí já muda totalmente a maneira, né, de você pensar e parar e analisar, né? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Aí eu falei, poxa mesmo, Deus é difícil, não dá para pensar na essência e tal, e etc, etc. Entendeu? Sim. Jailson, só para a gente, vou fazer mais uma provocaçãozinha aqui para você. Nós estamos realmente vivendo momentos, né, na atualidade, de muitas dessas representações fundamentalistas, conservadoras, né, principalmente no Brasil, né, muito conservadorismo, pessoas dizendo que em nome do conservadorismo, mas acabam extrapolando, né, para outras ações violentas e de falta de respeito mesmo, desrespeito. Então, quando você falou ali que a gente tem que respeitar, né, ouvir, respeitar, até para aquele que é ignorante e tal, mas é um pouco difícil a gente manter essa postura de aceitar, assim, passivamente, porque a gente está vendo que essas ideias estão predominando, não vou dizer dominando, mas predominando, estão aparecendo muito, estão surgindo muito atualmente, e isso nos entristece, porque dá aquela sensação de que ninguém mais vai ter controle sobre isso, que essas ideias atrasadas, essas ideias, elas estão aí, estão tomando conta, né? E isso dá um certo desespero, né? Então, Essa angústia. Angústia, exatamente. Então, como lidar com essa angústia, né? De ter que respeitar e ter que entender, mas ao mesmo tempo constatar que a coisa está indo para o buraco, assim, sabe? Que a gente. Então, Como Sandra, fazer? eu vou lembrar de uma frase do Mauro, quando eu fiz uma apresentação no Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, acho que foi lá, e eu falava sobre esse tema da questão da tolerância e da intolerância, né? E na época eu falava sobre a questão da globalização. E aí eu falava sobre a questão da intolerância, e o Mauro lembrou de que a gente precisa ser intolerante com a intolerância, né? E é isso que a gente tem que fazer. Só que a gente precisa ver como é que a gente faz isso, né? Se a gente é intolerante, sendo vingativo, tal, né? E aí me vem à cabeça o Gandhi, me vem o Martin Luther King, né? Vem alguns indivíduos que desenvolveram o trabalho ou conseguiram fazer grandes mudanças, né? Meio que pacificamente, não indo para o confronto. Eu digo o seguinte, a gente precisa, de uma certa forma, deixar claro isso, né? O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas elas se focam, porque isso está aí, né? É o dia a dia. E, às vezes, você fica ali, é o viver, como é que eu vou dizer isso assim? Você fica ali mastigando aquilo lá o tempo todo. Qualquer notícia, qualquer coisa, aquilo te faz um mal desgraçado, né? Uma angústia, uma mágoa. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer, você tem que fazer. Mas o que eu vejo muitas vezes é que muita gente, e aí isso tem um outro trabalho que eu escrevi lá, né? A distância entre o discurso e a ação, que muitas vezes a gente fica falando, cansa. E às vezes tem gente que podia ouvir e nem ouve, porque cansou já, porque a gente fala, né? É aquela coisa que o teu filho que apronta o tempo todo e você fica, não faça isso, não faça isso. Ele nem liga, mas nem te escuta, né? Então, você tomar um tipo de atitude. Então, existem formas de você lidar. Eu, por exemplo, particularmente, tento não querer vestir a capa do salvador do mundo, querer achar que eu vou me enfiar aí em certas coisas e resolver o problema do Brasil, do mundo e tal, né? Eu tenho muito para mim que se eu conseguir mudar o meu entorno, eu já estou fazendo uma grande coisa. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas querem salvar as baleias, né? E não conseguem salvar uma pessoa que está aqui necessitado do seu lado, né? Então, eu acho que às vezes a gente quer, né? E tal. E aí, às vezes, o quanto também certas posições, certos pensamentos que são diferentes, porque às vezes assim, a gente está num grupo, né? A gente está aqui num grupo de amigos, né? Tolerantes, tal, e aí mesmo alguns que não concordem com a forma como eu penso, tal, me respeitam e falam, legal, tal, né? O Jailson, tal, algumas coisas ele falou é legal, outras eu posso não concordar. Agora, o difícil é você manter esse diálogo com quem pensa diferente de você, né? E muitas vezes, dentro do própria doutrina, a gente não quer. Eu já vi companheiros nossos,
né? Que não querem, né? Falar, os religiosos deixa para lá, eles que façam o caminho dele, a gente faça o nosso, tá certo? Só que a gente esquece que nós somos a minoria, né? E que muitas vezes as pessoas estão lá por ignorância, né? Então, assim, houve um tempo lá, né, que eu acreditava que o espiritismo era isso mesmo, era dessa forma, era ponta e acabada, e era uma religião, tal, né? E depois, estudando e convivendo com outras pessoas, é que eu fui perceber isso. Então, a gente precisa perceber o quanto que o nosso comportamento, ele influencia muito mais do que o que a gente fica falando. Às vezes você fala, não vai surtir efeito, né? E às vezes eu vejo, as pessoas ficam melindrada, porque num grupo onde todo mundo pensa que nem ela, ou passa muito parecido que nem ela, todo mundo, olha que legal, é isso mesmo, vai lá, fica alimentando. Vai num grupo, por exemplo, que nem todo mundo pensa igual, e aí não tem essa mesma reciprocidade, a pessoa se ofende, fala, olha que coisa, que mundo que esse pessoal está vivendo, né? E às vezes as coisas não são tão assim. Tá? Então, o que eu quero dizer, resumindo, é que existe uma diferença entre as pessoas estarem agindo, às vezes, muito no seu entorno, né? E não serem alienadas, né? Claro que tem muitos que são alienados, mas que fazem aquilo que elas podem, né? Aquilo que está dentro da compreensão e da capacidade dela fazer, né? E eu vejo que, às vezes, a gente quer exigir dos outros o que eles não podem dar. Um exemplo disso, né? A minha esposa está aqui do lado. E lá no escritório, quando a minha esposa foi estagiar lá no escritório, ela vivia puxando a minha orelha, porque os meus funcionários, eu falava para eles assim, gente, mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio. E tem um ex-funcionário meu que está aqui assistindo, muito querido, por sinal, né? E eu falo assim, isso é óbvio, como é evidente, né? E aí, poxa, para mim era muito, como é que pode não ter entendido isso? E ela puxava a minha orelha e dizia o seguinte, Jailson, quantos anos você faz isso? Quantos anos você trabalha com isso? 30 anos. Então, tá certo? Lá no começo, provavelmente não foi assim. Alguém teve tolerância de te ensinar, de te explicar, né? E ver que você errou e aprendeu. E as coisas são assim, né? Então, assim, é ter tolerância, é respeitar, é ver o time do outro. Então, às vezes a gente cobra muito, a gente cobra muito da gente. A gente quer muitas vezes que, nossa, eu vou sair por aí, vou resolver, vou me manifestar e vou... E, cara, é óbvio que quando você tem oportunidade, você deve né, ou tem uma determinada coisa, alguém perguntou, você tem oportunidade, você tem que se manifestar. Mas não pode ficar fazendo isso o tempo todo, ou dizendo para todo mundo, ou ficar repetindo isso para os que pensam que nem você, que já sabem disso, né? Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Jailson, só para a gente terminar, tem uma pergunta aqui da Jacira, do Mauro. Se a gente fizer essa pergunta, nós vamos ficar aqui até amanhã, mas vou fazer. Depois que você responder essa pergunta, eu já vou encerrar a gravação, tá? A pergunta é a seguinte, na sua opinião, o espiritismo chancela a democracia? O espiritismo progressista chancela a democracia? Sim, eu acho, o espiritismo, sim, os espíritas, nem sempre, né? E a compreensão que, eu acho que assim, a gente tem vertentes, tem viés dentro do movimento espírita, né? E aí nós vamos ver que, assim, dentro do próprio espiritismo, nós temos fundamentalistas, temos pessoas muito conservadoras e tem pessoas que são progressistas. Às vezes, fundamentalistas de tão progressistas que são, no sentido de que acha que tem que tudo mudar, que vai tudo, que coisa, né? Então, assim, eu acho que não, a doutrina, ela tem essa proposta, né? De respeito, de tolerância, da gente... fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que nos fizessem, né? Então, assim, ter respeito pelo nosso inimigo, né? Aquele que nos contradiz, aquele que não concorda com a gente, do mesmo modo que eu gostaria que ele me respeitasse, que ele me visse, né? Então, assim, eu acho que a doutrina, ela tanto liberta o pensamento e tanto ela é democrática, tá certo? Mas nós, quanto espírita, não entendemos isso, né? Uma boa parte de nós não entendemos isso. E aí a gente não usa, não compreendendo isso, a gente não usa isso adequadamente, né? E aí eu sinto que muitos até gostariam de fazer,
né? Mas não tem a compreensão, o entendimento de que muitos aí nos grupos têm, né? Então, eu vejo dentro do nosso grupo, da CEPA Brasil, né? Do CPDOC, a gente tem pessoas que são ali dedicados a estudar, a buscar a entender as coisas, né? Uma vírgula faz diferença, né? Mas nem todo mundo é assim. Né? E às vezes eu acho que a gente é fundamentalista nesse sentido, que a gente gostaria e quer que os outros entendam como nós entendemos, e aí é difícil. Né? Eu vejo isso, às vezes eu vejo aí palestra, eu vejo texto dos amigos aí, e eu fico babando, eu falo, meu Deus, né? Quando é que eu vou chegar nisso? Né? Quando é que eu vou conseguir compreender tudo isso? Né? Tá certo? Então, assim, é o time de cada um, né? E aí eu fico, eu não quero me acomodar, mas ao mesmo tempo eu não quero criar ansiedade, angústia e coisa, porque aí eu não vou produzir, né? Eu não vou produzir, né? Eu só vou ficar, ai meu Deus, olha o mundo como é que tá, olha o Brasil tá acabado, tá não sei o que tem. A gente sabe, tem que ver e tem que discutir. O problema é que o diálogo, mesmo dentro do nosso grupo, às vezes ele é difícil, né? Porque não tem todo essa tolerância, eu diria assim. Né? Temos muito a aprender ainda, né? Até nesse Paciência, mas não pode cruzar os dedinhos e fazer. Mas faz pelo menos no teu entorno, né? Cuida do teu entorno. Se você conseguir isso, pelo menos, isso vai refletir, tá certo? Agora, claro que tem outros que têm capacidades que vão aí a nível estadual, federal, né? E tal. E a Jacira e Maura aí que fizeram a pergunta, né? São a presidente e o secretário-geral da Associação Espírita Internacional. Né? Então, eles estão aqui, né? E eu obrigado pela presença, e que muito me honra, e a gente vê que estão aí, né? E que a gente e que eles estão aí, tem uma dimensão, né? É conhecido no mundo inteiro. E é por aí mesmo, a gente vai indo e vai chegar uma hora, vai. Mas a gente não pode rechaçar, né? E não pode abandonar aqueles que ainda não compreendem como a gente. Tá certo? Porque eu já fui um deles. E se eu tive a oportunidade de compreender, estou aqui, tem muito que compreender ainda, né? Se não der oportunidade, não tiver respeito, tolerância, vai ser difícil. Jair, eu só quero agradecer muito a tua participação, agradecer muito a tua disponibilidade. Eu agradeço você, Kardec, pelo convite, viu, Sandra? Muito gostoso, né? Esse bate-papo, essa conversa, toda a sua reflexão. Esse é um assunto que manteve as pessoas, foi o tema que as pessoas mais ficaram aqui. Foram poucas pessoas que saíram por necessidade, então é um tema que realmente nos instiga bastante, e foi muito legal a tua reflexão, a tua contribuição, tá? Eu só vou encerrar agora, nesse momento, a gravação, para depois a gente continuar, porque tem algumas pessoas ainda fazendo perguntas, tá bom? Tá bom. Aí você, se você puder, você fica aqui com a gente mais um pouquinho, tá? Obrigado. Gente, eu quero agradecer, para encerrar o nosso vídeo, e divulgar que na semana que vem teremos mais uma palestra já agendada, com o Ademar Arthur, que é o dos Reis, falando sobre a questão do trabalho em tempos de Covid-19, tá? Então, semana que vem estaremos novamente aí, aguardem aí o link, os IDs, tudo para acessar a palestra, e essa palestra do Jailson, a gente também já vai estar publicando no nosso canal YouTube até sexta-feira, tá bom? Muito boa noite, só para encerrar a nossa gravação. Beijos e até quarta-feira que vem.